Olá, seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Você aí de casa gosta de música? Pois é, a maioria das pessoas sim. E o tema de hoje será a influência musical em um determinado período da vida. Diversos estudos confirmam a importância da música na vida das pessoas e principalmente durante a gestação. O estímulo musical durante o desenvolvimento do feto traz alguns benefícios que serão discutidos aqui ao longo do programa de hoje. E para falar sobre este assunto, está com a gente aqui no estúdio, ou melhor, estão conosco aqui no estúdio, duas convidadas muito especiais. A professora Vivian Zorzin, tudo bom, Vivian? Tudo bem, Betinha. Seja muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. E a professora Ellen Stêncio, tudo bom, Ellen? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda novamente ao Concerto de Ideias. Prazer estar aqui. A professora Vivian, ela é formada em enfermagem pelo UNASP e especialista em enfermagem obstétrica pela Unifesp, é isso, né? Isso. Mestre em enfermagem pela Unifesp também e hoje coordena o curso de especialização em enfermagem obstétrica no UNASP. E a professora Ellen Stêncio, ela é coordenadora do curso de música do UNASP, campus Engenheiro Coelho, e doutoranda em música na Unicamp, Ellen? Isso. É isso mesmo, essa área é sua paixão, né? Com certeza. E já que nós estamos com duas apaixonadas pelo que fazem, uma pela música e a outra pela obstetrícia, nós vamos falar sobre um momento muito importante na vida das pessoas, que é o nascimento, né? O nascimento proporcionado por um ambiente agradável, acolhedor. E de que forma a música pode influenciar esse processo todo. Ellen, é importante que uma mãe ouça música, coloque música para o seu bebê durante a gestação ou isso não faz nenhuma diferença? Faz muita diferença. Então é muito importante que a mãe tenha esse momento íntimo com o bebê. Não é só a questão da música ser tão especial e tão importante, mas principalmente porque é um momento de convívio, é um momento de parceria, um momento de intimidade entre a mãe e o bebê. Então, é importantíssimo que a mãe coloque música, até pode pôr na barriga mesmo, ou que ela ouça música durante esse processo. Colocar na barriga, você fala, é colocar o fone de ouvido assim, na barriga. O bebê recebe o som? Recebe. A partir da 21ª semana, ele já retém na memória. E alguns estudos mais recentes estão falando que até antes, todo o aparelho auditivo já está pronto. E ele observa e ele percebe, ele ouve muito bem dentro, intrauterinamente. Então, como é que ele sabe, né, que o bebê ouve? Tem todos os testes específicos, mas depois ele, inclusive, reconhece o que ele ouviu dentro. Olha, isso é interessante, Isso é muito né? interessante. Tem casos, inclusive, relatados, né, de que o pai cantava quando o bebê estava na barriga da mãe e depois a criança foi para a UTI ou ficou um tempinho hospitalizada e quando o pai cantava a mesma música, a criança reconhecia. Reconhece, ela calma, ela para, ela presta atenção, ela ouve, né? E falando de crianças, com caso de crianças prematuras, mesmo no tratamento, né, do hospital, se ela tem esse estímulo musical, ela responde mais rápido. Então, ela aprende a sugar mais rápido. Então, como é que funciona isso? Põe a chupetinha e a hora que ela suga, toca a musiquinha. Então, ela suga mais para continuar ouvindo, estimula. Olha que coisa interessante. Fantástico, a gente não para pensar nos benefícios da música durante a gestação, né? E no momento do parto, Vivian? Como é que funciona isso? A música é fantástica no momento do parto, Betina, porque qual o maior problema com o parto que todas as mulheres falam? Dor. A música, ela é relaxante. Nós queremos que o cérebro libere endorfinas. As endorfinas relaxam e relaxando diminui dor e também estimula o trabalho de parto. Então a mesma música que ela ouviu durante toda a gestação, que é a música que ela gosta, não importa qual é o tipo de música. É óbvio que tem algumas músicas que são melhores, outras são muito estimulantes. A gente vai conversar sobre isso também. Que tipo de música, que estilo musical, né? Mas ouvindo durante o parto, a atmosfera, o ambiente muda. Ela consegue se concentrar e minimizar a dor que ela sente. Nós chamamos isso de atenção centralizada, focada. Isso traz segurança e o bebê está ouvindo também aquele vínculo. Até a autoestima já é montado, a mulher se sente mais segura. É o momento dela. Música e conversar também, né, Ellen? Conversar, contar história. Né? A mãe deve conversar com o bebê, porque não que ele vai entender cada palavra, mas ele sente a entonação. Ele sente o som da voz. Exatamente. E isso faz a diferença. Então a gente está falando que a música ajuda não só o bebê durante a gestação e o parto, mas a mãe também. Claro. A mãe também. É óbvio que não é para ouvir música o dia inteiro. Sim. São doses adequadas. De maneira equilibrada. De maneira né? equilibrada, mas os estudos mostram o quanto isso é importante. Antes, na gestação, Sim. no trabalho de parto, onde eu mais utilizo, e no pós-parto, até o momento da cólica,
A música que ele ouviu intraútero tranquiliza o bebê. Ele se acalma quando ele está passando pelo estresse. Isso é fantástico. Então quer dizer que a mãe que ouviu uma música com o bebê durante toda a gestação pode levar essa música para a maternidade? Deve. Para o momento do parto? Deve. Como que funciona isso, Vivian? Vocês preparam um ambiente, é colocada a música antes da mulher entrar, quando ela já está lá dentro, no momento da contração, como é que funciona? Nós temos agora, está sendo muito difundido no Brasil, o plano de parto. A mulher descreve como ela deseja que seja o ambiente dela no parto. Eu tive um parto que foi até engraçado, que a paciente ia ser cesárea, ela decidiu fazer cesárea e trouxe um CD e pediu que o CD tocasse na hora do parto, porque era a música da história de amor da vida dela e da gravidez. Eu perguntei quem que é o artista, ela falou Sandy Júnior. Eu dei risada na hora que eu nunca esperei que eu fosse colocar Sandy Júnior na hora de um parto. Mas era o que trazia sentimentos, essa é a função da música, né? Produzir sentimentos na pessoa. Qual que te produz um bom sentimento? Então, as equipes já estão preparadas para colocar música durante o trabalho de parto e no momento do nascimento do bebê. Mas isso vive em todos os hospitais, em todas as clínicas? Porque de repente alguém está nos acompanhando, né, sei lá, em alguma das regiões do Brasil e fala, ok, então eu vou fazer a minha cesárea ou o meu parto daqui uns dias, eu já vou me preparar para levar o CD. E aí? Fica a dica, combine com o seu obstetra, combine com o seu hospital. Hoje é muito fácil, o celular tem música. Então, tudo que é conversado e combinado já é uma ideia que está amplamente difundida no Brasil. Mas, realmente, não são todos os lugares que estão preparados. Então, se prepare para isso. Converse antes. Exatamente. Prepare o ambiente antes, né? Saiba que aquilo que te faz bem, como a música, vai te ajudar no trabalho de parto. E a música tem esse poder, né, Ellen? De trazer emoção, de trazer lembranças à tona, de criar lembranças. Porque ela acessa algumas áreas do nosso cérebro, né? Com certeza. Como funciona isso? A música, ela acessa todas as áreas do cérebro. E depende do tipo de música, se é a música cantada, se é a música tocada, se é a letra, se é a música que traz momentos afetivos passados, se é a música que te dá alegria, que te dá prazer. E isso, quando você está ouvindo intrauterinamente, já vai criando o quê? Já vai criando as sinapses, né? Os sulcos, já vai criando o caminho e já vai desenvolvendo toda a parte de linguística, a parte afetiva, a parte criativa. Então, realmente, é um processo que começa antes de nascer e perpetua a vida inteira. Então, esse negócio de que a mulher está ouvindo música durante a gravidez, coloca uma musiquinha no quarto para dormir, ou acordar, não é frescura. Realmente influencia no desenvolvimento do bebê, numa gestação mais tranquila. Isso. Tem que ter cuidado, né, como ela falou, de a gente precisa ter o quê? Momento, não pode ouvir música o dia inteiro, porque o neném precisa dormir. Nesse momento, ele fica muito tempo... É uma hiperestimulação, Exatamente, ele fica muito tempo tranquilinho, dormindo, porque é nesse momento que ele cresce. Mas, de repente, o que eu tenho visto nas pesquisas é assim, meia hora por dia. Olha que É um legal. momento Meia hora bom. por dia, então, música para o seu bebê na sua barriga. Que tipo de música, Ellen? Qualquer uma? Então, há uma pesquisa que Então, foi vamos feita aos mais detalhes, recentemente, né? Então fala que é canções de ninar, música que você goste, música folclórica, música que tenha uma relação equilibrada de melodia, ritmo e harmonia. Então, daí, a pesquisa era na China, né? Então agora tem que ouvir música chinesa? Não, não é isso, né? Não precisa. Mas o que você precisa fazer? Tem que colocar músicas que tenham uma familiaridade com o bebê. E sabe o que o bebê mais gosta? De ouvir a mãe. Ouvir a mãe cantando. A mãe cantando. A mãe Então, falando, de repente, se você estiver cantando para o seu bebê, coloque musiquinhas, né, agradáveis. E quando a gente fala musiquinha de ninar, cantiga de ninar tem todas as civilizações. E o que é a cantiga de ninar? É uma cantiga leve, fácil, que não tem muitos contrastes, né? Alguma coisa que leva ao embalo. Então, você não precisa nem usar a letra. Invente uma letra e vai cantando. Nana, nenê, querido da mamãe. Ai, que lindo. Sabe? E você Mas vai mesmo que a criando mãe não isso. seja tão afinada quanto você, pode cantar. Pode cantar. Não tem problema. Acho que não. É a mãe. É a mãe, exatamente. É a voz que ele vai ter ali. Que ele vai reconhecer, ok. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência para continuar conversando com a Vivian e com a Ellen, especialistas na obstetrícia e no comportamento musical e com relação à música, para a gente poder continuar conversando sobre exatamente esse tema, como a música influencia no nascimento do bebê e na vida depois do nascimento. Não sai daí que a gente já volta.
Já estamos de volta e você está acompanhando o Concerto de Ideias. O tema de hoje é a influência da música na gestação. E conversando com a gente está a professora Ellen Stencil e também a professora Vivian Zorzin. A Ellen é coordenadora do curso de música do NASP Campus Engenheiro Coelho e a professora Vivian, que é coordenadora do curso de especialização em enfermagem obstétrica do NASP Campus 1, que fica em São Paulo. No primeiro bloco a gente conversou aí sobre a influência da música na gestação, os estilos musicais para serem ouvidos, a canção de ninar. A professora Ellen até cantou um pouquinho pra gente aqui, mas você que é mãe, né, que está grávida e não é afinada, pode também cantar para o seu bebê, porque o que vale é a voz da mãe, né? Falamos também sobre a importância de um parto aonde tem música, aquela música que a mãe teve toda a gestação ouvindo, o bebê vai estar adaptado a esse estilo musical, a esse som, né, Vivian? E vai contribuir para que seja um parto mais tranquilo, mais seguro para essa mãe também, né? O Ronaldo Vicente, que é o repórter do programa Concerto de Ideias, foi conferir na prática como as mães estão se preparando para esse momento. Então ele conversou com 3 gestantes e também com uma professora de música. Vamos acompanhar a conversa deles? Então vamos lá. Hoje no Na Prática nós iremos conversar sobre música durante a gestação. Nesse bate-papo eu converso com 3 futuras mamães e com uma professora de música. Gente, por que vocês escolheram ouvir música durante a gestação? Bom, no meu caso, eu lembro que eu li algumas matérias, né, que falavam que era importante para a mãe, para acalmar a mãe, também para o bebê, estimulava a atividade cerebral do bebê. Então, inclusive, meu marido me ajudava nessa parte, a gente fazia o culto e colocava até músicas de criança, mesmo não tendo ainda uma criança ali com a gente, mas para ela já acostumando, ouvindo e já se acostumando com a música. No meu caso, a família do meu esposo é muito musical. Então, eu já queria que a minha filha nascesse nesse meio, entendeu? E que ela cantasse bem, que ela ficasse nesse meio musical. Professora, eu queria que você pontuasse os benefícios para a criança, sobre a mãe escutar música durante a gestação. Muito bem. Na verdade, é importante então que a mãe escute música desde a sua gestação. Porque na 21ª semana, o feto já está escutando. Já percebe através do líquido amniótico dos que passam os sons. Então, é importante que a mãe escute essa música. E, através do que ela escutar, é o que vai acontecer depois. Então, ele sempre sugere, assim, é importante que o que você cantou, o que você ouviu, que você também escute e cante depois para ele. Então, eles vão entender a sua voz primeiro, vão, né, identificar a sua voz primeiro, no caso, a voz da mãe, e isso é importante que aconteça depois. Agora, isso tudo traz alguns benefícios mesmo. Então, já tem alguns estudos que toda a parte musical beneficia ali a linguagem, a comunicação, a fala, a parte de psicomotricidade, movimentação, né? Então, toda essa coordenação motora vai ser bem trabalhada se eles escutarem ou se eles tiverem toda essa vivência aí de música. Eu queria que vocês pontuassem nesse momento quais benefícios vocês têm sentido aí de ouvir a música durante a gestação e tal. Eu tenho sentido durante a gravidez que ao escutar música, eu me acalmo mais, eu me tranquilizo mais. Com o bebê, por ela ser bem quietinha, então assim, eu sinto que ela continua assim num momento de paz, é gostoso. Eu sinto mais os benefícios para mim, como mãe. Quando eu ouvia música, ela se mexia, ou seja, eu acho que ela gostava bastante de música. Uhum. Isso. E depois que ela nasceu, com 6 meses, eu coloquei ela na musicalização infantil. Ela já tem quase 4 anos e ela vai toda semana e ela adora, ela gosta, ela se envolve. Com certeza faz toda a diferença a musicalização infantil na criança. Tanto para vocês durante a gestação e também para a criança depois, né? Com certeza. Gente, então muito obrigado pela participação de vocês. E nós nos encontramos na semana que vem com mais um quadro na prática. Até lá! A
gente acompanhou a conversa aí do Ronaldo com essas futuras mamães e com a professora também, e elas confirmaram que a gente acabou de conversar no primeiro bloco, dizendo realmente a importância, né, Vivian, de ouvir na gestação e no parto também, que você comentou com a gente, né? Betina, tem uma coisa que nós não comentamos ainda, sobre os outros sons que o bebê ouve dentro do útero. Na verdade, nós não podemos nunca esquecer que a formação do bebê é intraútero. Embora ele não entenda palavras, emocionalmente ele está sendo formado. Dentro do útero, ele ouve o coração da mãe batendo, o coração dele batendo, os sons do intestino da mãe funcionando. E eu tenho uma experiência fantástica no pós-parto, que é a amamentação. Os bebês normalmente preferem ser amamentados no seio da mãe esquerdo, porque é onde está o coração da mãe. Eles conseguem ouvir o mesmo som que eles ouviram antes. Eles reconhecem aquela frequência cardíaca que acalmava ele no útero. É um ambiente familiar. Sobre o parto, tem um estudo muito bacana que foi feito aqui perto, em Sorocaba, em que as gestantes no pré-natal fizeram musicoterapia. No parto, elas levaram o mesmo CD para o parto e no pós-parto continuaram ouvindo em casa. Foram 12 gestantes. E o que elas falaram do momento do parto é que ao ouvir a música, o medo passou, porque elas se sentiam como se estivesse na casa delas, num ambiente familiar da vida delas. Porque o medo inibe o trabalho de parto. Eu quero endorfina. Endorfina tem que ser com a mulher relaxada. Então, ela conseguiu sentir segurança porque se sentiu num ambiente familiar. E é tudo que a gente precisa num parto normal. A Vivian acabou de falar pra gente que ao ouvir a música, ela se sentiu em casa. Como que a música trabalha no cérebro para estimular essas lembranças, essas associações? Então, a música, ela tem muita ligação com a memória. Então, quando você ouve de novo momentos que você ouviu anteriormente, isso volta à cena, né? Como se fosse um grande espetáculo. E tanto na mãe, né? Então, tudo o que ela ouviu, ela tem aqueles momentos de aconchego, de calma, de tranquilidade. E além do que, a própria frequência musical. Sim. Então, por isso que é importante você ouvir uma música que vai te dar essa paz. Uma música que você gosta, que vai te dar endorfinas, como a Vivian falou. Então, essa música é muito importante, que tem que ser uma música que vai criar esse vínculo mãe-bebê. Essa relação. Essa relação. Importante. Então, você ouve antes, você ouve durante o parto e você vai ouvir depois. E a criança também vai ter essa memória. Porque intrauterinamente, ela já tem essa memória desenvolvida. Então, ela se lembra das músicas. Como você sabe que ela se lembra? A reação da criança é totalmente diferente. Ela olha, ela ri, ela interage, ou ela acalma. Né, na hora de amamentar, na hora de dormir, ela dorme muito mais fácil. Então, são momentos únicos que você vai desenvolvendo com o relacionamento mãe, pai, bebê. Ok. Sabe, Betina, eu fico pensando como a gente determina o futuro do nosso filho já intraútero. Com certeza. Os estudos mostram que até a parte social da criança. Porque a influenciada. mãe é influenciada, porque a mãe, ao conversar, está socializando com a criança. E eu gosto muito de colocar o pai nesse caminho, porque é a mãe que carrega o bebê, é a mãe que vai parir o bebê. E o pai, onde fica nessa Muitos história? sentem deixados de lado, né? Porque eles não sentem nada, o bebê mexe, eles não sentem, né? A mãe tá toda envolvida na gestação e o pai é coadjuvante, né? Então, muitos ficam chateados com a Então, o situação. pai pode entrar nesse processo conversando com o bebê. Contando a história. Cantando pro bebê cantando. também. E os bebês preferem, né, a música que tenha mais tons graves. Então, a voz do pai, no caso. A voz do pai ele vai gostar também. E, por exemplo, quando ouve, né, é interessante isso, ele percebe os diferentes estímulos. Então, eu mesmo tenho uma experiência na minha gestação, preparando concertos com outros instrumentos, quando tocava a flauta, a criança se agitava tanto, tipo assim, não estou gostando, porque está muito estridente, muito agudo. Podia tocar depois, mesmo o trompete, que é um som forte, mas é um som mais grave. Ficava calminho, quietinho. Então, é incrível como a gente percebe a reação deles em relação à música. E se você fala, então, que tudo afeta o desenvolvimento do bebê, e a Ellen falou pra gente que a memória é tão importante, a memória musical, né? Então, aquilo que a criança ouviu durante a gestação pode influenciar o comportamento dela na vida pós-parto? Com certeza. Não só a questão de gosto musical e de conhecimento musical, mas também a relação cerebral mesmo, de criatividade, de vivência, de tranquilidade. Todo, porque a forma de o cérebro processar é muito semelhante, né? O processo de linguagem. Sim. Linguagem e música é muito próximo. Então, tudo isso vai contribuir para o bom desenvolvimento e para tanto social quanto intelectual dessa criança. E tem outra dica. A música que você usa durante a gravidez, use pro seu bebê dormir. Ele vai dormir até mais fácil. Vai chorar menos, Vai quem chorar sabe, menos, né? Vai ficar mais porque tranquilo. ele também quer ter a sensação de
tranquilidade e de saber onde ele está. Quando ele ouve a música, volta aquela memória de olha como era bom, tá no útero da minha mãe, volta toda a sensação. Com relação a essa questão que é tão importante, existe muito mito, né? Muita coisa que não é verdade. Alguns assuntos que a gente, de repente, acaba acreditando por questão cultural, tradição da família, mas não é verdade. A gente sabe que a música influencia, sim, no desenvolvimento da criança, né, Ellen? Existe algum estudo que comprove, de repente, o comportamento de um adolescente relacionado à música que ele ouve, o comportamento de um adulto? Alguém nessa faixa etária? Você tem conhecimento disso? Tem conhecimento, sim. Pesquisas não são muitas, mas tem algumas pesquisas que estão relacionando diretamente a música que você ouve e o comportamento que você desempenha. Tá? Então isso não é história, não isso é real. história, é real. Eu estou me lembrando agora de um estudo nos Estados Unidos com presidiários. Sim. E eles todos ouviam o quê? Música pesada, rock, pauleira e tinha casos com o quê? Com drogas, com vida totalmente desconectada daquilo que a gente prega e que a gente acredita como uma vida, né? Mais Equilibrada e mais próxima próxima do ideal. do ideal. Exatamente. É claro que não dá pra gente generalizar também, né? Nem todo mundo Não é que só ouve... isso. Exato, exatamente. Mas a influência da música é determinante no comportamento. Com certeza. Recentemente viralizou na internet um vídeo de uma mulher em trabalho de parto nos Estados Unidos. Então, eles gravaram uma espécie de um clipe no trabalho de parto dela. A música era propícia para ela agachar, fazer movimentos com quadril para ajudar Estimular o no parto. trabalho de parto. Então, ficou muito divertido. Aquilo ajudou. Foi um momento de descontração e que ajudou justamente pelo ritmo e pelo estilo da música. E a música pode ser isso, né, Ellen? Pode ser divertida. Com certeza, pode tem que acalmar, pode tranquilizar, pode ser fazer parte de Poderosa, todos né? os Exatamente. momentos. Até teve uma mãe que eu estava vendo uma reportagem, ela falou assim, se eu tiver que eu não gosto de música clássica, mas se eu tiver que gostar de música clássica para fazer isso, vai ser melhor. Eu falei assim, mas não é só música clássica. Por que a gente fala muito música clássica? Porque ela tem padrões, né, equilibrados. Não é qualquer música, né, erudita. É aquela música que tem o quê? Frases, harmonia. Então, o clássico é mais melodia e acompanhamento. Então, ela tem frases mais do mesmo tamanho, né? Então, teve um estudo muito grande que foi o efeito Mozart. Né? Ele já está muito contestado porque não é só o efeito só Mozart e também não repetiu-se muitos dados. Mas foi assim o que foi mais famoso, né? Com o bebê, não sei se você já ouviu falar do efeito Mozart. Então não é só Mozart que você tem que ouvir. Mas você tem que ouvir músicas que são o quê? Que são equilibradas, que têm equilíbrio entre ritmo, melodia e harmonia. Ok. E você ouve na gestação, ouve na hora do parto e depois você coloca a criança para trabalhar, para ouvir com você e para fazer parte de um trabalho de musicalização infantil, por exemplo, certeza. que é importante também, né, Ellen? Muito importante, porque daí já é um outro processo, né? Você está na prática, vivenciando, movimentando, ouvindo. Então, quando você faz música, é muito mais interessante do que quando você só ouve música. Quem já tem essa vivência, a gente viu aí uma das nossas gestantes falando com o Ronaldo, né, que a família é musical. Então, quem já tem essa vivência em casa, o pai, o avô, enfim, a família que está envolvido com instrumento musical, com canto, vai ser mais fácil para a criança depois de uma musicalização infantil ou não? Qualquer criança, de repente, poderia se adaptar bem e ser bem desenvolvida nessa área. Eu acho que as duas coisas, tá? Você pode aprender e se desenvolver dentro, né? Se você não teve nenhum ambiente musical anterior, mas se você tem um ambiente musical, você une, né, o útil ao agradável. Sim. Então, claro que porque o meio é muito, quase tão importante ou mais importante do que a genética. Ok. Voltando a falar sobre mitos e que é verdade, né? O que é história e o que é verdade, com relação à inteligência, à aprendizagem, a música pode influenciar? Muito. Existem estudos, Ellen, sobre isso? Existem estudos sobre isso, porque a música, ela estimula toda a relação de formação de sinapses. O que são sinapses? É quando você vai juntando, né, as células do cérebro e você vai criando aprendizados. Então, quando a música, ela estimula o cérebro em vários fatores. Então, você ouve aquilo, você cria as sinapses e você vai criando uma predisposição para o aprendizado, para a linguagem, para a sociabilidade, para formar outras conexões. Não é que o bebê que ouviu muita música vai ser mais inteligente que o outro, Não. mas o processo é acelerado, é preparado para isso. As sinapses, essas ligações dos neurônios facilitam o processo. Então, ele pode ter um desempenho acadêmico melhor por conta de ter sido preparado para isso. Eu acho até que a inteligência emocional da criança vai ser Influencia maior do muito. que o coeficiente de inteligência, o QI. O emocional vai dominar mais. É como você vai enfrentar os problemas, né? Então, porque Sim. a música vai ajudar nessa parte social,
nessa parte de criação, né, de criatividade e na parte intelectual também. Uma criança que ouviu a mãe cantando tantas vezes para ela, ela não pode sentir mais do que muito amada, muito amada. Segurança, né? Isso Tranquilidade. é o segredo para o sucesso. Exatamente. Ok. A gente está chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer muito a presença da Ellen e da Vivian. Muito obrigada por terem estado aqui conosco, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse assunto tão importante, né? Tão importante para a nossa vida, para a vida das pessoas e da quem está perto da gente, né? Que a gente ama e que a gente gosta, que é o cuidado com a gestação, com o nascimento e com a formação das crianças. Muito obrigada por estarem aqui. Foi um prazer. E muito obrigada a você que tem acompanhado com a gente o Concerto de Ideias. Nós voltamos na próxima semana e, é claro, eu espero você aqui. Então, até lá!